Hora de entrevista ao vivo aqui no Expresso com todos esses componentes e muito mais, porque Trump falou há pouco, como a gente destacou no comecinho do jornal, que vai distribuir então milhões de doses da vacina contra a Covid-19 em breve e de graça, hein? A gente conversa agora com o Tiago Aragão, pesquisador de Harvard e analista também da Arco Advice, empresa brasileira de análise política. Tiago, boa noite. Você me ouve bem? Aqui é Mona Lisa Perrone. Boa noite, Mona Lisa. É um prazer falar com vocês. Prazer é todo meu. Participam da entrevista também, claro, o nosso analista internacional, o Lorival Santana e o Caio Junqueira. Tiago, Donald Trump falou agora há pouco, disse que vai para todo mundo lá a vacina, mas não vai para Nova York. Ali, Andrew Cuomo já até respondeu. Eu queria que você começasse esse papo contando para a gente o que significa Donald Trump dizer, né, que vai vacinar todo mundo em breve e de graça, e ainda assim aproveitando esse momento de tanta fragilidade, né, dos Estados Unidos em relação à Covid-19 para fazer a cutucada política. Bom, primeiramente é o tipo de fala que para muitos especialistas, principalmente na área de saúde e na área de política externa e também de política americana, é muita espuma e pouco conteúdo. Primeiro que a perspectiva da vacina ela é para o começo do ano que vem. O cenário para o Trump com os resultados da Geórgia e do Arizona basicamente cravam que qualquer tentativa dele jurídica é muito difícil de ir para frente. Então, ele está falando de um futuro que não lhe pertence. Então, isso é algo que tem um impacto momentâneo, não tem um impacto de longo prazo. Isso possivelmente é o que dá a narrativa e também a coragem para que o Cuomo ele seja mais direto, mais agressivo nas respostas dele, até porque isso tem muito mais de conteúdo pós-eleitoral e um pouco também de ressentimento do que algo que, na prática, é algo que pode afetar um pouco a distribuição de vacina e o funcionamento disso nos Estados Unidos. Caio? Tiago, como que os Estados Unidos e especificamente a campanha democrata ali em torno do Joe Biden estão olhando essa atitude do presidente Jair Bolsonaro e do governo brasileiro de não parabenizá-lo ou de não reconhecer a vitória, se é que estão olhando mesmo, né? Qual que é a avaliação aí dos americanos sobre esse gesto? Olha, nas conversas recentes que eu tive, né, ao longo dessa semana com membros da equipe de estratégia eleitoral dele, o pessoal não deu muita bola, não. Primeiro, é bom deixar bem claro, o Brasil é um país importante para os Estados Unidos, o Brasil é um país que os Estados Unidos sempre vai querer ter ao seu lado. Agora, não é um país prioritário, não é um país que chega diariamente na forma de relatórios na mesa do presidente, seja quem for o presidente. Então, o Brasil ele não ocupa a atenção, seja do Biden, seja do Trump, seja de qualquer um, na forma frequente como gostaríamos que fosse. Segundo, a relação entre os países, ela se dá muito mais pelas relações entre a burocracia dos governos. Essa burocracia que é responsável pela elaboração dos inúmeros acordos que nós temos com os Estados Unidos nos últimos 25 anos. Isso ocorre praticamente independente da postura do presidente, seja de amizade, seja de inimizade. Então, esse também não é um ponto crítico. Terceiro, um aspecto muito relevante da relação entre os dois países é o que se dá no setor privado. Os nossos mercados financeiros são profundamente integrados. Inúmeras empresas americanas gigantes já estão no Brasil há décadas. Ford, GM, outras precisam do mercado brasileiro porque elas são relevantes para os seus produtos, como Microsoft, entre outros. Então, não é necessariamente a postura do presidente que vai afetar uma dinâmica que já vai no modo automático. Agora, tendo dito isso, as posturas dos presidentes, quando o antagonismo ele é esticado, isso previne novos acordos, novos avanços, mas não inviabiliza os que já existem. Lorival?
Tiago, são muitas as suas credenciais nessa entrevista. Você acabou de lançar o livro A Geopolítica da Vacina. Você, ao mesmo tempo, acompanha as relações Estados Unidos-China. Queria te perguntar isso, o que muda nas relações Estados Unidos-China com a vitória de Joe Biden e como isso pode afetar o Brasil. Olha, primeiro, historicamente, a postura dos democratas na política externa, ela vai mais pela via diplomática, multilateral, ou seja, trazendo aliados históricos para fazer uma frente maior contra determinado tema, contra determinado inimigo, seja o terrorismo, seja o que for, e também se encaixa dentro da rivalidade com a China. Então, essa é uma postura democrata histórica, com bastante uso das atividades de inteligência, de monitoramento. E esse é um universo, é um mundo que nós não conseguimos mensurar da forma como nós nos acostumamos nos últimos 4 anos, que é basicamente um reality show da política sendo tuitado quase que diariamente os próximos passos da relação entre os dois países. Então, isso nós não veremos. Isso pode causar uma falsa sensação de que nada está sendo feito. Mas o grosso da política internacional se dá de uma forma submersa, não na superfície. O que eu vejo aqui, o Biden vai ter a vantagem da multilateralidade e a desvantagem da previsibilidade. Por quê? Porque quando você envolve muitos aliados, a velocidade das ações elas caem. O Trump ele tinha a vantagem de trazer o aspecto da surpresa, ou seja, de repente uma ação era anunciada no Twitter e isso movimentava todo o tabuleiro de jogo. Agora, a desvantagem do Trump era que ele agia solo, era uma ação unilateral que fazia com que a China buscasse interromper ou aproveitar a fragilidade do relacionamento dele com a Alemanha, com o Japão, com outros países, para tentar ali uma abertura. Às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Mas a gente vai ver o Biden também focando mais na narrativa de direitos humanos, não necessariamente na de segurança nacional, sanções mais focadas em indivíduos do Partido Comunista Chinês, geralmente sanções ligadas ao aspecto de direitos humanos. Também a área de tecnologia vai ser um alvo de sanções. Diferentemente do Trump, eu não vejo bancos chineses sendo alvos, pelo menos nesse primeiro começo do governo Biden. Tiago, o Biden também levou a Geórgia, né, e venceu o Trump, então, por 306 votos, aí a 232 no colégio eleitoral. A gente, mesmo com esses números de hoje, a gente pode não esperar mesmo o tal discurso concedendo, então, a derrota e reconhecendo a vitória de Joe Biden. Trump não falará em derrota, Tiago? Olha, eu nunca vi o Trump falando em derrota, mesmo quando ele era somente um empresário. Não existe derrota para o Trump. O que existe é um erro de percurso que geralmente é causado pelos outros, não por ele. Então, eu imagino que para o Trump conceder uma derrota antes de ser derrotado na justiça é algo que para ele não faz sentido. Por quê? Porque ele prefere ser derrotado na justiça e trazer alguma narrativa em cima disso do que antes de ter a decisão judicial, porque ele convenceu grande parte de seus eleitores que é um problema judicial, conceder a derrota. Agora, a cada dia que passa, o Trump ele perde um poder que ele poderia ter. O Trump, no fim das eleições, no fim das votações, ele saiu como o republicano que mais recebeu votos na história. Então, ele poderia ser o grande formador de opinião do Partido Republicano de uma forma tão sólida que as grandes decisões do partido nos próximos anos caberiam, em parte, teriam uma participação muito grande dele. À medida que ele demora e as ações vão acontecendo, cada vez pipoca um ou outro dentro do Partido Republicano que olham para ele e falam, bom, já deu. Mas para o Trump, pessoalmente, aceitar a derrota é algo que ele considera tanto a derrota como algo inadmissível, mas só tem uma coisa pior do que isso, que é aceitar e normalizar a derrota. Para ele, isso é algo que está fora do vocabulário dele. Caio? Tiago, a gente espera a partir de 20 de janeiro do ano que vem, quando o Biden tomar posse, uma nova ordem mundial, uma prioridade na agenda internacional? Ou, na sua avaliação, o Joe Biden vai primeiro olhar para dentro,
olhar ali, tentar avançar, aprovar aquele pacote de estímulo fiscal, tentar retomar um pouco de energia limpa no lugar de combustíveis fósseis, né, que o Trump investiu bastante. Para onde o Biden deve olhar primeiro a partir de 20 de janeiro? Bom, o Biden certamente vai olhar primeiro para dentro, ele tem muitos problemas domésticos para solucionar primeiro, ou pelo menos para buscar uma solução. Agora, existem uns temas de política doméstica que fazem mais sentido uma abordagem externa antes, como, por exemplo, a questão de transição energética. Ele sabe que essa é uma narrativa difícil de universalizar domesticamente, por conta de estados que são produtores naturais de energias fósseis. Então, se ele conseguir gerar uma onda de que isso é algo viável e economicamente proveitoso no exterior por meio de alianças, voltando para o Acordo de Paris, etc., esse tema pode voltar com mais força domesticamente. Já um outro assunto, por exemplo, a Rússia, que é um problema histórico dos Estados Unidos, ela passa a ter um ineditismo que o Biden deverá tratar a partir de agora, que é o aspecto de tratar a Rússia dentro da política doméstica. Como que é isso? Como a Rússia é percebida como um dos grandes fomentadores de desinformação dentro dos Estados Unidos, que acabam fomentando, seja parcialmente, seja num volume maior, parte da polarização que nós vemos nos Estados Unidos, principalmente por meio de ações de hackers em redes sociais, obviamente isso não é o grosso de todas essas ações, mas a Rússia é percebida como um dos focos que estimularam o começo disso. É importante para o governo Biden tentar desatar esse nó domesticamente, ou seja, tentar desvencilhar a capacidade russa de atuação no ambiente doméstico por meio da desinformação como primeiro passo para buscar uma unificação de paz, pelo menos entre os grupos ultrapolarizados. Mas a verdade é essa, a parte doméstica é mais importante porque a cronologia política doméstica ela é muito mais rápida do que a cronologia política externa. Então, um dia é muito mais rápido na política doméstica, enquanto na política externa as decisões elas são mais como um transatlântico mudando de um lado para o outro. Então, alianças, são construções, são convergências, isso leva muitas vezes meses para acontecer. Tá certo. Tiago Aragão, pesquisador da Harvard e também analista da Arco Advice, empresa brasileira de análise política. Muito obrigada por esse tempo aqui com a gente. Boa noite a você. Até uma próxima. Obrigada. Muito obrigado e boa noite.